Fala galera do canal Oi Oi Oi! E aí, beleza? Vou dar continuidade aqui ao vídeo de março, né, do mês das mulheres. Mas antes de continuar o vídeo, né, de falar sobre o tema de hoje, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem e ativar o sininho de notificações, porque tudo isso cria relevância, né, para que o YouTube espalhe o conteúdo do canal para mais e mais pessoas, né, para criar relevância para o canal, fazer o canal crescer. E também é importante vocês deixarem comentários, tá? Deixando comentários também traz relevância para o canal e ajuda, né, os algoritmos aí do YouTube a trabalhar, a espalhar o conteúdo do canal para mais pessoas, tá? Poderem assistir. E o canal também tem um perfil no Instagram, @canal Oi Oi Oi, que eu vou deixar aqui. Bom, vamos agora, né, pro tema do nosso vídeo de hoje. No vídeo passado, eu falei, né, sobre algumas mulheres na ciência e na política, né, aí no âmbito mundial. O vídeo de hoje também vai ser mais ou menos isso, tá? Vou falar sobre umas mulheres de destaque no Brasil, no âmbito da política e também no âmbito comportamental, tá? Então, é delas que eu vou falar hoje. Bom, vou falar primeiro no âmbito da política, né? Assim, no âmbito político, a primeira que eu posso destacar aqui é Maria Quitéria, tá? Maria Quitéria nasceu em Feira de Santana em 1792 e morreu em 1853. Bom, o que aconteceu, né, com Maria Quitéria? Nessa época, né, tava assim já vários movimentos pela independência do Brasil, tá? Isso independentemente do Dom Pedro I ter assinado, né, lá, ter dado o grito da independência lá no Riacho do Ipiranga e coisa e tal, né? Já tinha movimentos querendo a independência do Brasil, acontecendo inclusive na Bahia, né, em 1821. Em 1822 foi só a consequência. E teve certas revoltas, né, que pipocou bastante na Bahia, principalmente. E Maria Quitéria, ela fez parte dessas revoltas, né, que pipocaram para ter a independência do Brasil. Na época, ela se alistou no exército brasileiro, ela se disfarçou de homem, tá? Para lutar, né, pela guerra assim, não foi uma espécie de guerra, mas uma batalha aí para ter uma independência, né, a fim do Brasil ficar independente de Portugal. E ela fez parte, né, ela se alistou no batalhão de voluntários do Príncipe, usando uma identidade masculina, e ela acabou sendo alçada a primeiro cadete pelo general Pedro Labatute, tá? E já lá no período da independência, né, quando o Brasil ficou independente de Portugal, Dom Pedro condecorou ela com a Imperial Ordem do Cruzeiro, tá? E em julho de 2018, Maria Quitéria teve seu nome incluído no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, tá? Por esse feito que ela fez, né? Agora, Anitta. Eu sou uma pessoa solteira, independente, que tem a minha vida. Anitta Garibaldi. Sim, vou falar de Anitta Garibaldi, né? Anitta Garibaldi nasceu em 1821 e faleceu em 1849. Anitta nasceu em Laguna, Santa Catarina. Uns dizem que foi Lages, mas oficialmente é Laguna, né, que ela nasceu. Ela se casou aos 14 anos com um cara chamado Manuel. Ele era sapateiro, algo do tipo. Ele se alistou nas tropas do Império, né? O fato é que, né, nessa época aí que a Anitta Garibaldi era jovem, né, o Brasil estava na época do período regencial, né? O período regencial
foi um período que o Brasil foi governado por juntas, né? Já que Dom Pedro I ele teve que deixar de ser imperador do Brasil, ele teve que resolver um rolê, uma treta lá em Portugal, creio eu que relacionado ao irmão dele, o Miguel, e era a filha do Dom Pedro I também que estava lá disputando o trono e tudo, né? Houve uma treta lá em Portugal que o Dom Pedro I teve que voltar para Portugal e ele deixou o filho, Dom Pedro II, né, no Brasil. Só que Dom Pedro II era uma criança quando Dom Pedro I foi embora de volta para Portugal. E ele, obviamente, Dom Pedro II não podia reinar, né, sendo só uma criança. Então, essa época aí no Brasil entrou, né, o período que a gente conhece como período regencial. E no período regencial explodiram várias revoltas, né? Teve revolta da cabanagem no Pará, teve revolta da balaiada no Maranhão, teve revolta dos maleses sabinada na Bahia e teve a Guerra dos Farrapos, né, ou a Revolução Farroupilha no sul do Brasil. E foi da Revolução Farroupilha no sul do Brasil que a Anitta, a pessoa, né, a mulher de quem vamos falar, ela participou da Revolução Farroupilha, né? Ela, assim como ela entrou na Revolução Farroupilha, né? Em 1839, as tropas, né, de Giuseppe Garibaldi veio, acho que ele veio da Itália, ele estava no Brasil. Ele ajudou na Revolução Farroupilha, né? Ele ajudou Bento Gonçalves e tudo. Isso tá na minissérie A Casa das Sete Mulheres, que eu acho que tá passando de novo aí no Viva. Se não me engano, não sei se já terminou, mas passou no Viva, passando de novo, né? Na Casa das Sete Mulheres explica, né? Que Garibaldi, em 1839, ele estava na costa lá de Santa Catarina, eles aportaram em Laguna, e foi aí que ele conheceu a Anitta, né? No que eles aportaram em Laguna, eles conseguiram tomar Laguna, né? Garibaldi. Sim, nessa época, Garibaldi estava junto com as tropas de Davi Canabarro, né? Eles tomaram Laguna, aí com a tomada de Laguna foi proclamada a República Catarinense, tá? E nisso, né, nesse processo todo aí, a Anitta ajudou o Garibaldi, né, na tomada de Laguna e declarar a República Catarinense. Ele e a Anitta, eles tiveram o primeiro filho deles, né, no Brasil, o Menotti. Aí nessa época que eles tiveram o primeiro filho deles, aí o Garibaldi falou assim pro Bento Gonçalves que ele gostaria de deixar, né, o exército dos farrapos. Então, Bento Gonçalves deu pro Garibaldi um punhado assim, ele deu uns bois pro Garibaldi, um carro de boi, coisa e tal. Garibaldi e Anitta foram pro Uruguai, tiveram os outros filhos deles no Uruguai. Aí Garibaldi decidiu voltar, né, querendo voltar para a Itália, só que ele ainda não tinha permissão para voltar para a Itália. Então ele foi para Nice, na França, onde estava morando, né, a mãe do Garibaldi morava. Então foi a Anitta, foi o Giuseppe Garibaldi, né, foi a família, foi para a França. Aí lá da França, ele e a Anitta começaram a fazer o processo de reunificação italiana, tá? Eles ajudaram no processo de reunificação italiana e a Itália como conhecemos hoje,
tá? Porque antigamente a Itália era um punhado de reinos. Então, Anita Garibaldi e Giuseppe Garibaldi ajudaram na reunificação italiana e tornar a Itália conhecida como conhecemos hoje, tá? E por esse feito, a Anita, ela tornou-se a heroína de 2 mundos, tá? Tanto lá no Brasil como lá na Itália. Agora eu vou falar de quem? De Patrícia Heather Galvão, né? Patrícia Heather Galvão, Patrícia Galvão ou Pagu. Ela nasceu em 1910 e morreu em 1962, tá? A Patrícia Galvão, vulgo Pagu, ela foi escritora, poetisa, jornalista, cartunista, diretora, tradutora e militante do Partido Comunista, tá? Na década de 30. Pagu ganhou esse apelido de Pagu através do poeta Raul Bopp. Raul Bopp achava que ela se chamava Patrícia Goulart. Aí pegou, né, começou a chamar ela de Pagu, fez um poema para ela chamado Coco de Pagu, e Pagu ficou, né, ficou o apelido dela de Pagu. Muita gente acha, né, que ela participou da Semana de Arte Moderna de 22. Arte moderna é coisa de vagabundo. Mas não, tá, gente? Ela participou do Manifesto Antropofágico que veio depois aí da Semana de Arte Moderna em 1928, tá? Ela começou a participar ativamente aí do movimento antropofágico que veio depois da Semana de Arte Moderna. Pagu tinha um comportamento assim bastante libertário, né? Para os costumes da época, ela fumava em público, ela bebia, falava palavrão, não era uma coisa que era esperada como ser um comportamento de uma moça, né, na época. Usava cabelo curtinho, roupas mais curtas, então, de certa forma, chocava a sociedade paulistana, porque até hoje, né, pessoal em São Paulo, eles são muito conservadores, principalmente aí o pessoal de classe média paulistano é muito conservador. Bando de burguês safado! Imagina naquela época, né, Pagu também, ela chocava os costumes, né, da sociedade paulistana. Também vários namorados e tal, teve romance com pessoas, com caras casados, solteiros. Ela teve um romance com Oswald de Andrade, quando Oswald de Andrade ainda era casado com Tarsila do Amaral, né? Ela teve um romance, por exemplo, né, com Oswald de Andrade, quando Oswald ainda era casado com a Tarsila do Amaral. Oswald se separou de Tarsila. Ele e Pagu fizeram uma cerimônia de casamento simbólica no Cemitério da Consolação. Aí, mais tarde, eles vieram a casar numa igreja e no civil, né, num cartório. Na época que eles casaram lá, né, no casamento simbólico lá no Cemitério da Consolação, Pagu já estava grávida do seu primeiro filho, Rudá, né? E também foi nessa época aí, início dos anos 30, que Pagu se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. Começou a fazer atividades, né, dentro do partido, escrever para o jornal do Partido Comunista Brasileiro, tal. Ela acabou sendo presa várias vezes, tá, durante o governo aí de Getúlio Vargas. Olha ele aqui de novo. Sim, ele voltou. Né? GG de novo aqui no canal Oi Oi Oi. Ela acabou sendo presa, né, no governo Getúlio Vargas por várias vezes.
presa e inclusive torturada, tá? Ela sofreu tortura na prisão durante o governo Getúlio Vargas. Houve um tempo que ela foi para Paris, ela começou a participar de umas atividades do partido lá, aí ela foi com um nome falso, aí o pessoal lá na França pegou, mandou ela de volta para o Brasil, ela ficou presa mais uma vez, aí dessa vez ela ficou, acho que 5 anos presa, né? Aí depois disso, ela ela deixou o Partido Comunista Brasileiro. Nos anos 50, ela começou a fazer, né, dirigir peças e apresentar as próprias peças teatrais dela na Escola de Artes Dramáticas, né, a EAD. Não sei se essa época a EAD já era ligada à USP, acredito que já, né? E nos anos 60, né, ela descobriu um câncer no pulmão, voltou para Paris para se tratar, mas aí como a quimioterapia já não estava dando jeito, ela voltou para o Brasil e veio a falecer em 1962, na cidade de Santos, né? E, né, Pagu tem para nós a contribuição feminista, né, essa contribuição libertária, né, da mulher nos anos, principalmente aí, né, nos primeiros anos do século XX, né, onde se discutia voto feminino e coisa e tal. Pagu teve, né, essa importância também para o Brasil, né, para nós mulheres brasileiras. Chiquinha Gonzaga, né? Chiquinha Gonzaga, falei dela nos vídeos de carnaval, a nossa compositora de marchinhas, né? Chiquinha Gonzaga nasceu em 1847 no Rio e morreu em 1935 no Rio de Janeiro também, tá? Chiquinha Gonzaga foi pianista, compositora, ela tocava violeira, né? Tocava violão. E ela foi maestrina também, tá? Além de foi fundadora da SBAT, tá? SBAT é a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Através da SBAT, através da criação da SBAT, todos nós, né, assim, o pessoal que trabalha com teatro, o pessoal que escreve para teatro, pode ter o direito autoral da sua peça, né? Ganhar um dinheiro. Pessoal, essa peça é minha, eu que escrevi, eu vou ganhar dinheiro com a minha peça. Através de Chiquinha Gonzaga, né? Foi através dela que correu toda essa história de direito autoral, e não só direito autoral no teatro, também como na música, né? Porque Chiquinha Gonzaga, durante a vida dela, né, fez da música o seu ganha-pão, né? A Chiquinha Gonzaga, ela nasceu numa família aristocrata, né? O pai dela era marechal, José Basileu Gonzaga. O pai dela era branco. Ele se casou com uma escrava alforriada, Rosa Maria Neves de Lima, tá? Um dos padrinhos de Chiquinha Gonzaga foi Duque de Caxias, tá, gente? E ela, a Chiquinha Gonzaga, começou a estudar piano com o importante maestro Elias Álvares Lobo, né, o maior maestro do Brasil na época, né? Mas além dela estudar piano com Elias Álvares Lobo, Chiquinha Gonzaga também frequentava rodas de lundum, bigada, né, e outros ritmos africanos. Ela casou-se forçada, né, pelo pai, aos 16 anos, com Jacinto, tá? Esse Jacinto, Jacinto Ribeiro do Amaral, tá?
A Chiquinha Gonzaga tem a série também, né, que foi feita em 1999 e conta essa história da Chiquinha Gonzaga, tá? O Jacinto Ribeiro do Amaral era um oficial da Marinha Mercante, né, Marinha Mercante, a Marinha de Comércio, mas também Jacinto lutou por um tempo na Guerra do Paraguai. Quando eles já estavam casados e ela já tinha o filho pequenininho, né, o João Gualberto, ele cismou e levou Chiquinha Gonzaga e o filho pequeno junto com ele para a Guerra do Paraguai. Aí o Duque de Caxias pegou e falou assim, não, você é doido, você pega a sua mulher e seu filho, enfiar aqui no meio de uma guerra, manda os dois de volta para o Rio de Janeiro, tá? Nisso, Chiquinha Gonzaga ainda ficou mais um tempo com o Jacinto, teve mais 2 filhos com ele, tá? O Hilário e Maria, tá? Maria do Patrocínio, também mais 2 filhos, né? Com o Jacinto, ela teve 3 filhos, João Gualberto, Hilário e Maria do Patrocínio, mas teve um tempo assim que ela não aguentou, ela se separou do Jacinto. E imaginem o escândalo que foi, né? O escândalo na época que foi essa separação, porque século XIX, uma mulher se separar de um marido era um estigma muito forte, era muito pesado, né? Chiquinha Gonzaga, ela foi tentar ajuda, né? A tentar voltar a morar com os pais não aceitaram, porque falaram assim, não, mulher separada aqui dentro da nossa casa, não. Não vai não, amor. A gente não quer. Se vira. O que a gente pode fazer por você é a condição que a gente te dá, você fica com um dos seus filhos e os outros a gente cria, o outro a gente dá pro seu esposo, pro seu ex-esposo criar. E Chiquinha Gonzaga teve que fazer isso, né? Ela ficou apenas com o filho mais velho, tá? De acordo com a minissérie, o outro filho dela, o Hilário, ficou com o Jacinto e a Maria do Patrocínio ficou com os avós, né? Os pais de Chiquinha Gonzaga. E Chiquinha Gonzaga, então, tinha que se virar, né? Para criar o João Gualberto. Ela foi morar no centro do Rio de Janeiro, né, nessa área que eu falei da Avenida Rio Branco, antigamente aí, né, nesse tempo da Chiquinha Gonzaga aí, nesse tempo imperial, haviam muitos cortiços no Rio de Janeiro, essa época no centro do Rio, né. Ela foi morar com o filho em um desses lugares aí mais pobres, né, no centro do Rio de Janeiro. Ela começou a dar aulas de piano para sobreviver e também fazer algumas apresentações numa confeitaria que não era a Colombo, acho que a Colombo não era dessa época, tá, gente? Ela fazia apresentações de chorinho com um amigo dela, o Joaquim Calado, tá? Então, ela tirava um dinheirinho disso daí, né? De aulas de piano e alguns concertos de chorinho numa confeitaria. Nesses concertos de chorinho, né? Na confeitaria, ela conheceu um engenheiro, né? O João Batista de Carvalho, tá? Ela iniciou um relacionamento com esse João Batista. Desse relacionamento, ela teve uma filha chamada Alice Maria, tá? Só que o João Batista era muito mulherengo, né? E Chiquinha Gonzaga acabou se separando de João Batista, porém, João Batista não quis abrir mão da guarda da filha Alice Maria. No fim, a guarda da filha ficou com o João Batista, né? E Chiquinha não pôde fazer nada, né? Naquela época. Ela voltou, né? A dar as aulas de piano, a compor músicas, né? Já nessa época ela estava começando a compor as marchinhas dela.
E foi por isso também que ela criou também a SBAT, e também criou essa sociedade de direitos autorais, para que o que ela compusesse, né, ser reconhecido que foi ela que compôs e ter, assim, um ganha-pão, né, para ela poder terminar de sustentar o filho dela. Aí, em 1899, quando ela já estava, assim, mais estabilizada na vida, já tinha uma fama aí, né, vamos dizer assim, ela conhece o estudante de música João Batista Fernandes Lage, tá? Ele tinha 16 anos na época e ela estava com 52. Eles iniciaram um romance. Só que tiveram que abafar o caso, né? Ela adotou esse rapaz como filho dela. E assim eles puderam ter esse romance, né? Ele ficou com ela até ela falecer em 1935, né? E temos aí, né, assim, esse pioneirismo, assim, da Chiquinha Gonzaga, que ela queria fazer da música, né, o seu trabalho. Porque naquela época, as moças, elas até estudavam piano e tal, só que o que era permitido para elas era tocar em saraus que as famílias davam. Então, o marido resolvia dar um sarau, assim, lá no Rio de Janeiro ou em São Paulo, e as mulheres só podiam tocar piano nessas ocasiões de festa. Elas não podiam tocar profissionalmente, né? E Chiquinha Gonzaga bateu o pé, falou, não, eu quero tocar profissionalmente, né? Eu quero fazer disso a minha profissão, né? E também Chiquinha Gonzaga foi pioneira nisso, né? De não levar um casamento, assim, que nenhum dos dois estava satisfeito, né? Mas as pessoas levavam um casamento para manter aparências e coisa e tal. Ela falou, não, chega, não vou querer continuar casada com um Jacinto, vou me separar, né? E foi, né, quebrou esse tabu, né? Em torno do casamento para sempre sacramentado pela igreja, sofreu, infelizmente, as consequências, né, desse machismo da época, né, desse sistema, né, patriarcal da época, mas conseguiu, né, ela conseguiu dar a volta por cima. Agora eu vou falar da última, né, aqui da nossa última mulher aqui brasileira, que eu vou destacar, a Leila Diniz, né? A Leila Diniz nasceu em 1945 e morreu em 1972. Ela nasceu em Niterói. Gente, eu juro pra vocês que eu sempre achei que a Leila Diniz era gaúcha. Não sei porquê. Pra mim ela era de Porto Alegre. Não sei porquê. Aí quando eu fui fazer a pesquisa, aí me surpreendi. Niterói? Assim, uau, né? Ela de Niterói. Não sei porque eu achava que ela era gaúcha, mas enfim. Ela nasceu em Niterói, ela se formou em magistério, né? Aí foi professora de jardim da infância. Ela lecionava numa escolinha em Ipanema. Quando ela, com 17 anos, conheceu o cineasta Domingos de Oliveira, né? Eles se casaram, né? Ficaram 3 anos casados. E nesse período aí que eles se casaram, ela se lançou, né, na carreira de atriz, fez filmes, tá? Ela fez, se não me engano, não sei se Boca de Ouro ou Mineirinho Vivo ou Morto, tá? Ela fez com o Jesse Valadão. E ela fez Todas as Mulheres do Mundo, que esse Todas as Mulheres do Mundo foi dirigido pelo Domingos de Oliveira, tá? Eles ficaram 3 anos juntos.
ela fez carreira no cinema, no teatro e como atriz de TV, né? Ela participou, né, aí de novelas nos primeiros anos da Rede Globo. Porém, assim, Leila Diniz, né? Ela tinha um estilo assim, sem, como eu posso dizer? Livre. Ela era uma mulher assim, de pensamentos livres e coisas que eram avançadas para a época, né? Imagina, né? Eu tô falando aqui das coisas que a Chiquinha Gonzaga fez, né? Que foi um choque para a época. Aí imagina o que era choque nos anos 60, né? O que viria a ser um choque nos anos 60. Leila Diniz, por diversas vezes, dava entrevistas, né? Falando sobre o prazer feminino, né? Diversas formas de prazer feminino, das mulheres sentindo prazer, a sexualidade feminina. O que chocava a sociedade daquela época, né? Ditadura militar, essa dos anos 60, né? Que tem gente que gosta. Tem gente que gosta dela, dessa ditadura. Mas assim, né? Então, ela dava declarações, assim, declarações no Jornal do Pasquim, em outras revistas da época, né? Muito sobre prazer feminino, né? Porque nos anos 60 ainda tinha muito essa coisa da virgindade, de se casar virgem, né? Não era muito discutida assim a coisa do prazer da mulher transar só assim pelo prazer de transar, né? Transar com um namorado e depois ter outro namorado. Isso ainda era tudo muito tabu no Brasil dos anos 60, né? E Leila Diniz discutindo isso, né, em revistas, em jornais, aí chocou, né, os conservadores da época, né? Chocou as pessoas conservadoras da época. A Globo decidiu demitir a Leila Diniz por conta dessas declarações, tá? O governo militar passou a perseguir a Leila Diniz, acusando ela de ser comunista. Tá? Ela foi acusada de ser comunista. E ela teve que se esconder, né? Ela se escondeu no sítio do apresentador Flávio Cavalcante por um tempo. E também foi Flávio Cavalcante que deu um emprego para ela, né? Para Leila Diniz, no programa dele. Depois que ela foi demitida da Globo, ela ficou sendo jurada no programa do Flávio Cavalcante. Não lembro se era na Tupi, na Excelsior, né? Que ele tinha esse programa. E ela, paralelamente ao programa do Flávio Cavalcante, ela continuou fazendo filmes, ela revitalizou o teatro de revista, né, no Rio de Janeiro. Porém, em 1972, quando ela estava voltando para o Brasil de uma viagem que ela fez para a Austrália, né, para um festival onde ia estar um filme que ela estava atuando lá, né? Aí ela estava lá na Austrália. Quando ela estava voltando para o Brasil, o avião que ela estava sofreu um acidente na Índia e acabou, né? A maioria das pessoas que estavam nesse avião acabaram falecendo, inclusive Leila Diniz, né? Nessa época, Leila Diniz já tinha uma filha pequena, né, a Janaína, e Janaína acabou sendo criada por Chico Buarque e Marieta Severo, né, ficaram a cargo da criação da filha dela, Janaína. Essa filha que ela teve, né, a Janaína, não foi com Domingos de Oliveira. Essa época, Leila Diniz estava com um relacionamento com outro cineasta, o cineasta moçambicano Rui Guerra, né? Com ela que
Leila Diniz teve a filha Janaína, né? E uma coisa assim também que a Leila Diniz fez, né? Foi muito comentado, ela desfilar de biquíni grávida, né? Uma coisa que nenhuma mulher ousava naquela época, né? Desfilar assim, ir pra praia de Ipanema de biquíni mostrando a barriga de gravidez. Não era comum. Então, pá, né? Leila Diniz também quebrou diversos tabus aí. Olha o tabu sendo quebrado! Leila Diniz quebrou diversos tabus a falar sobre a sexualidade feminina, né? O prazer feminino, poliamor, enfim. E é por isso, né, que ela está aqui na lista. E é isso daí, gente. O papo de hoje foi esse, né? Falando sobre essas mulheres brasileiras. Eu vou pedir novamente para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para novos vídeos, né? Do canal, deixar comentários e se inscrever no perfil que o canal tem no Instagram, @canal-oioioi, tá, gente? Pro próximo vídeo, eu vou fazer aqui uma listinha, né, de alguns filmes aí, filmes femininos, vamos dizer assim, não necessariamente filmes feministas, femininos, vamos dizer assim, que trabalhem, assim, essa parte de sororidade, né, a sororidade feminina, né, o companheirismo feminino. Então, na lista aí, vamos colocar filmes como A Cor Púrpura, vamos colocar filmes como das sufragistas, obviamente, Thelma e Louise. Então, vai rolar essa listinha aí falando desses filmes, tá bom? E é isso daí. Um beijo, fui!